Então, a monitoria dessa semana é sobre mão. Eu acho que o último conteúdo de membros superiores, a mão, ela é a porção mais distal do membro superior e é muito importante o estudo dela por causa da importância das habilidades manuais, que são essenciais para várias atividades do nosso cotidiano. Antes de falar sobre os músculos que compõem a mão, eu vou ressaltar algumas estruturas importantes. Primeiro, a gente tem a tabaqueira anatômica. É uma depressão triangular na face posterolateral do punho e do primeiro metacarpo. Essa depressão, ela é formada quando a gente tem uma hiperextensão do polegar. Vocês vão enxergar bem isso aqui, caso vocês hiperestenderem o polegar de vocês. E daí, os tendões que circundam essa região, eles ficam mais sacados e a gente tem essa depressão triangular. E esses tendões são, na margem aqui, lateral, a gente tem dois, mais medialmente, o tendão do músculo extensor curto do polegar e mais lateralmente o músculo abdutor longo do polegar. Na margem medial, a gente tem o tendão do músculo extensor longo do polegar. O assoalho, ele é formado tanto pelo osso escafoide quanto pelo osso trapézio. Eu não sei por que não está aparecendo aqui, seria mais essa região, então talvez por isso. Além disso, a gente tem a artéria radial, que passa obliquamente através da tabaqueira anatômica. Eu peguei aqui uma outra imagem que dá para ver isso. Então, aqui a gente tem a artéria radial atravessando a tabaqueira anatômica. Tem também aqui a veia cefálica, que passa do ladinho. Outra estrutura importante é o túnel do carpo. Ele vai ser formado uma vez que o retináculo dos músculos flexores, ao unir o osso amato ao osso trapézio, vai transformar a concavidade anterior do carpo em um túnel, que é o túnel do carpo. E por esse túnel vão passar várias estruturas importantes. Aqui a gente tem os tendões do músculo flexor superficial dos dedos. Aqui, os tendões do músculo flexor profundo dos dedos. Esse aqui é o tendão do músculo flexor longo do polegar e esse aqui, o nervo mediano. Quando essa estrutura ela é comprimida, a gente tem um caso clínico bastante importante. Mas como eu não comentei ainda sobre as estruturas que o nervo mediano vai inervar, eu vou esperar um pouquinho para comentar sobre a síndrome do túnel do carpo. Outra estrutura importante é a aponeurose palmar. Eu acho que ela é mais importante para a prática do que para a teórica, eu não lembro de questões teóricas sobre isso, mas de qualquer forma eu vou comentar. A aponeurose palmar ela é uma condensação triangular, tendínea e espessa da fáscia muscular da palma. Ela é responsável pelo revestimento dos tecidos moles e dos tendões dos músculos flexores longos. A aponeurose palmar ela é contínua com o retináculo dos músculos flexores e com o tendão do músculo palmar longo. Esse tendão do músculo palmar longo expandido vai formar a aponeurose palmar quando presente, porque nem sempre o músculo palmar longo está presente. Além disso, a gente tem a formação aqui de 4 espessamentos que irradiam para o dedo, tornando contínuo com as bainhas tendíneas fibrosas dos dedos. Antes de começar a comentar sobre os músculos, eu acho importante comentar sobre os compartimentos em que esses músculos vão estar inseridos. Então, começando aqui pelo compartimento tenar, em que vão ter os músculos tenares, responsáveis pelo movimento do polegar. Esse compartimento vai gerar uma eminência tenar, ela é lateral, maior e mais proeminente, e vai estar localizada na base do polegar. Tem também o compartimento hipotenar, onde vão estar localizados os músculos responsáveis pela movimentação do dedo mínimo. Também vai ter uma eminência hipotenar, e ela é medial, menor e próxima à base do quinto dedo. A gente tem também um compartimento central, em que vai estar localizado os músculos lombricais, compartimento interósseo, em que vão estar os músculos interósseos, compartimento do músculo adutor do polegar. Embora ele seja responsável pelo movimento do polegar, ele não está no compartimento tenar, e sim no compartimento adutor. E é isso, agora a gente pode começar a comentar um pouco mais sobre os músculos. Os músculos tenares, eles são localizados na eminência tenar e eles são responsáveis pela movimentação do polegar, por todos esses movimentos. E por causa disso, são muito importantes para as atividades precisas da mão. Esses movimentos do polegar são possíveis por causa da independência do primeiro osso metacarpal. Começando aqui pelo músculo abdutor curto do polegar. Ele é esse músculo aqui,
mais lateral, ele é responsável pela abdução do polegar, além de auxiliar nos estágios iniciais da oponência. Ele é inervado pelo nervo mediano. A origem e a inserção eu não vou comentar, porque eu acho que vai ficar muito exaustivo e ninguém vai conseguir memorizar só comigo falando sobre isso. Então eu deixei aqui, caso alguém queira dar uma olhada nos slides e prestar mais atenção nisso. Mas durante a aula eu acho melhor eu não ficar me atendo a isso, senão vai ficar muito assim travado o desenvolvimento da aula. Então, continuando, o músculo flexor curto do polegar, esse músculo aqui, mais medial, ele é responsável pela flexão do polegar e tem duas cabeças diferentes. A cabeça mais superficial e maior, ela vai ser inervada pelo nervo mediano, e a cabeça profunda e menor vai ser inervada pelo nervo ulnar. Além disso, tem o músculo oponente do polegar. Ele está situado mais profundamente e mais lateralmente, e ele é responsável pela oponência do polegar, e vai ser inervado pelo nervo mediano. A gente tem também o músculo adutor do polegar, mas ele não está localizado na eminência tenar. Eu coloquei junto porque ele é responsável pelo movimento do polegar, mas ele não está no mesmo compartimento que os outros. Ele é responsável pela adução do polegar e vai ser inervado pelo nervo ulnar. Ele também é formado aqui por duas cabeças, e essas cabeças elas são separadas pela artéria radial. A artéria radial vai atravessar aqui no meio. Eu acho importante destacar que o músculo adutor do polegar, diferente dos músculos da eminência tenar, ele vai ser inervado pelo nervo ulnar. Também, uma das cabeças do músculo flexor curto do polegar também vai ser inervado pelo nervo ulnar. Mas tanto o abdutor curto do polegar, uma das cabeças do músculo flexor curto do polegar e o músculo oponente do polegar são inervados pelo nervo mediano. Agora que eu já comentei sobre os músculos da mão, inervados pelo nervo mediano, que são importantes para a síndrome do túnel do carpo, eu vou comentar agora um pouco sobre esse caso clínico. Então, quando a gente tem uma compressão do túnel do carpo, por diferentes motivos, flexão, inflamação, acúmulo de água, a gente tem uma lesão do nervo mediano. O nervo mediano, ele tem dois ramos sensitivos terminais que vão em direção à pele e que nervam os 3 dedos e meio laterais. Então, quando ele estiver comprimido, pode acontecer parestesia, que é o formigamento, hipostesia, que é uma diminuição da sensibilidade, ou anestesia, que é a ausência total de sensibilidade. A região palmar, ela não vai ser afetada, porque o ramo cutâneo palmar do nervo mediano, ele tem origem proximal e não atravessa o túnel do carpo. Além disso, o nervo ele também tem um ramo motor terminal, que é o ramo recorrente do nervo mediano, que vai inervar os 3 músculos tenares, como eu acabei de comentar. Então, caso essa compressão não seja aliviada, pode haver uma perda progressiva da coordenação e da força do polegar. E aí ele vai ficar assim, ó, como nessa imagem, um polegar aduzido e estendido por causa da incapacidade de opor o polegar. Agora, os músculos hipotenares, eles estão localizados na eminência hipotenar mais medial e são responsáveis pelo movimento do dedo mínimo. Primeiro, a gente tem o músculo abdutor do dedo mínimo, esse aqui, mais medial, e ele é o mais superficial dos 3 músculos hipotenares. Ele é responsável pela abdução do dedo mínimo, além de ajudar na flexão da falange proximal, e vai ser inervado pelo nervo ulnar. Depois, a gente tem mais lateralmente o músculo flexor curto do dedo mínimo. Ele é responsável por fletir a falange proximal do dedo mínimo e vai ser inervado pelo nervo ulnar. Depois, profundamente aos músculos abdutor e flexor do quinto dedo, a gente tem o músculo oponente do dedo mínimo. Ele vai opor o dedo mínimo em direção ao polegar e é inervado pelo nervo ulnar. O músculo palmar curto, ele não está localizado no compartimento hipotenar, e sim na tela subcutânea da eminência hipotenar. Esse músculo ele enruga a pele da eminência hipotenar e, quando bem desenvolvido, aprofunda a cavidade da palma, assim auxiliando a preensão palmar. E ele é inervado pelo nervo ulnar. Aqui a gente pode perceber que todos os músculos do compartimento hipotenar, além do músculo palmar curto, são inervados pelo nervo ulnar.
Então, aqui, ó, todos inervados pelo nervo ulnar. Por fim, a gente tem os músculos curtos da mão, que são os músculos lumbricais e os músculos interósseos. Os músculos lumbricais estão localizados no compartimento central, enquanto os músculos interósseos estão localizados no compartimento interósseo. Uma coisa importante de frisar é que são 4 músculos lumbricais, 4 músculos interósseos dorsais e só 3 músculos interósseos palmares. Então, começando falando um pouco mais sobre os músculos lumbricais. Os músculos lumbricais, eles são responsáveis por fletir os dedos nas articulações metacarpo e falanges e estender nas articulações interfalanges. E esses são aqui os músculos lumbricais, que vão de 1 a 4, de 1 a 2 é inervado pelo nervo mediano e de 3 a 4 pelo nervo ulnar. Os músculos interósseos dorsais, eles estão localizados aqui entre os ossos metacarpais e eles vão abduzir os dedos do segundo ao quarto em relação à linha axial. Então, aqui, ó, abduzir sempre em relação ao terceiro dedo. Além de ajudar na atividade dos músculos lumbricais. E são inervados pelo nervo ulnar. Os interósseos palmares também estão aqui entre os ossos metacarpais e eles são responsáveis pela adução do segundo, quarto e quinto dedo em direção à linha axial. Então, aqui, ó, segundo para dentro, quarto e quinto para dentro, sempre em relação ao terceiro dedo. Além de também auxiliar na atividade dos músculos lumbricais. Essa atividade em conjunto dos músculos interósseos e lumbricais de fletir as articulações metacarpo e falanges e estender as articulações interfalanges é dominado de movimento em Z. E uma coisa importante de frisar também é que os dois interósseos são inervados pelo nervo ulnar, assim como o terceiro e quarto lumbrical. Então, caso haja uma lesão no nervo ulnar, a mão vai ser incapaz de fazer esse movimento em Z e a gente vai ter a mão em G. Explicando um pouquinho melhor sobre a lesão do nervo ulnar, o nervo ulnar também possui uma parte sensitiva, que é responsável pela sensibilidade da porção mais medial da mão. Então, caso haja uma lesão, pode ter hipostesia no dedo mínimo e na metade medial do dedo anular. Além disso, o nervo ulnar é responsável pela inervação dos músculos intrínsecos da mão. Então, com uma lesão, os músculos interósseos e o terceiro e quarto lumbrical podem apresentar fraqueza. E é essa fraqueza que vai ocasionar a mão em garra. Por quê? Porque vai ter o oposto da atividade desses músculos, que seria a hiperextensão na articulação metacarpo-falange com uma flexão na articulação interfalange proximal. E é isso sobre mão. Qualquer dúvida, podem me chamar que eu estou à disposição.